Para começar, a gente vai ver imagens impressionantes de um pulmão de uma pessoa que fuma e de um pulmão saudável. Dá uma olhada. Inspira fundo e expira. Quando os pulmões estão saudáveis, essa é uma ação automática que a gente quase nem percebe. Mas quando eles têm algum problema... Esse vídeo foi feito por uma enfermeira americana e publicado numa rede social. À esquerda, o pulmão de uma pessoa que fumou um maço de cigarro por dia durante 20 anos. À direita, o órgão de uma pessoa que nunca fumou. O pulmão saudável é inflado. E quando o fluxo de ar é interrompido, ele consegue se esvaziar suavemente. Já o pulmão do fumante perdeu quase toda a elasticidade. Está flácido e não consegue expulsar completamente o ar. O cigarro, ele causa destruição dessas fibras, de maneira que a pessoa ela não consegue ter aquela força elástica de jogar o ar para fora de volta, porque todas as redes do pulmão estão destruídas. E aí passa a se acumular muito ar dentro do pulmão. Nessa outra imagem, vemos o estrago que o cigarro faz nas estruturas mais profundas do pulmão, os alvéolos. O pulmão, todo ele teria que estar feito com esses pequenos sacos alveolares. O cigarro, ele destrói toda essa arquitetura do pulmão, fazendo grandes cavidades no tecido pulmonar, rompe esse tecido pulmonar, e isso aqui, quando é em maior escala, se chama enfisema. O pulmão do fumante também fica preto por causa do carvão que o cigarro tem. O problema de você ter isso é que grudado nesse carvão vão uma série de substâncias tóxicas, metais pesados, outras substâncias que causam uma inflamação sistêmica no corpo. Você está inalando mais de 4.000 substâncias tóxicas que você está adentrando o seu trato respiratório. O corpo tenta se defender, produzindo mais secreções. Ele faz com que as células passem a produzir mais muco. Então esse é um dos motivos pelo qual o fumante tem aquela tosse crônica. Ele não consegue colocar o muco para fora e ele produz mais muco. E o risco de câncer aumenta muito, principalmente na boca, no esôfago e nos pulmões. Grande parte dos tumores pulmonares, mais de 80%, são associados ao tabaco. E mais, quem inala a fumaça do cigarro alheio também pode ter prejuízo. Existem já trabalhos mostrando maior incidência, por exemplo, de câncer de pulmão em fumantes passivos. Se você tem uma criança em casa e você fuma, é muito ruim para o crescimento daquele pulmão daquela criança. Você está ajudando essa criança a se tornar asmática. Então, assim, não fume. É impressionante, né? Que a gente sempre que fala de cigarro, sempre tem uma coisa assim, e mais uma coisa, e mais uma coisa. E tem agora mais um comentário para a gente dar sequência aqui com o Dr. Khalil. É a Sônia que está fazendo. Faz um mês que parei de fumar, parabéns, Sônia. Confesso que é difícil, mas vou conseguir. O cigarro, Dr. Khalil, é a maior causa de morte evitável que a gente tem aqui no Brasil, né? Sim, e no Brasil e no mundo. No mundo. São dados da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, causas desde câncer até doença cardiovascular. Aumenta em 30%? Muito. 30%. Um cigarrinho por dia, que é o que nós vamos comentar hoje, já aumenta em muito a chance de você ter um infarto do miocárdio, um infarto. A gente tem uma ilustração aqui para mostrar, para deixar isso mais claro, né? O cigarro e o coração. O senhor tem pacientes que fumam, doutor, o que o senhor costuma falar para eles? O senhor costuma convencê-los? Como é que o senhor costuma falar? Não fume, porque o cigarro simplesmente é provado e comprovado. Quer dizer, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. Em meia hora o que acontece? Vamos ver. Você começa a fumar, você já começa a ter o efeito nocivo, né, das substâncias tóxicas do cigarro no organismo. E principalmente, de imediato, no sistema cardiovascular. Então, como falei, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Isso a cada cigarro fumado, o efeito, a gente vai ver, a pressão sobe na hora, né? Ele vai liberando substâncias tóxicas, que são chamados radicais livres, que agridem todos os tecidos. E endurece as artérias. Endurece as artérias, pode causar vasoespasmo, espasmo das artérias, né? Então, tanto nas artérias do coração como no cérebro. E aqui, a via final é o infarto.
você tem a artéria, que é esse cano, e simplesmente o coágulo formando, fechando a artéria, o que já vai acabar o chamado infarto do miocárdio, que é a maior causa de mortalidade no mundo, no Brasil também. Ao longo de anos, isso potencializa de uma forma absurda. Ao longo de anos, sim, mas ele já começa a ter efeito nocivo nos primeiros minutos que você está fumando. Agora, doutora Jaqueline, tudo isso que o doutor Calil falou também vale para o cigarro eletrônico? Tem muita gente agora fumando cigarro eletrônico, cigarro eletrônico tem uma alta concentração de nicotina, e um dos efeitos da nicotina é exatamente isso que o Calil mencionou: aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, e é o vilão da dependência. Então, trocar cigarro comum por cigarro eletrônico é roubadíssima. Ele vicia até mais que o comum? Com certeza. Hoje já nos Estados Unidos é uma febre, tem a pendrive, é tudo uma questão de tecnologia para envolver os jovens, porque ele é o cigarro do século XXI. Então, não se iludam. O cigarro, quando descobriu suas doenças relacionadas, demorou mais de 40, 50 anos. Hoje a gente já está esperto, então não caiam nessa, não. Então, alerta, gente. Cigarro eletrônico vicia mais do que cigarro comum. Não tem essa de que não faz mais, faz mal, faz tão mal quanto o cigarro normal. Tem uma pergunta que chegou agora, doutora Jaqueline, olha só essa dúvida da Lorena. Vocês podiam falar do narguilé, a gente já falou, vamos falar de novo, doutora Jaqueline. Narguilé é um produto que atrai os jovens também, porque você compartilha, é aquele dispositivo que você coloca em cima o tabaco com aroma, com sabor, tem a combustão do carvão, ele passa pela água para ser resfriado, não filtra nada. A concentração de 1 hora de narguilé é mais elevada que muitas vezes do indivíduo que fuma um maço de cigarro. Por quê? Porque não tem filtro. Então a concentração de monóxido de carbono é elevadíssima, muito alta. O indivíduo fica realmente intoxicado. A carboxiemoglobina, que a gente depois vai falar aqui, vai lá para cima. E também o risco de contaminação, porque você compartilha, as bactérias e vírus são compartilhados entre as pessoas. E as pessoas, os jovens, têm a impressão que aquele é seguro. Não é. É o início do contato com nicotina para depois passar para os outros produtos. Tem mais dúvida agora do nosso auditório virtual para o Dr. Calil. A Cristina Calil. E o cigarro de palha? Bom, acho que faz mal também, né? Igual. Quer dizer, tudo que tem nicotina, substâncias tóxicas do cigarro, qualquer cigarro faz mal. Desde o cigarro eletrônico, que a Jaqueline falou, que não tem estudos comprovados, científicos ainda de décadas, mas faz e vicia, e também aumenta o risco um pouco de acidente vascular cerebral. O cigarro de palha também. Não fume. Troque o cigarro, troque você fumar por fazer exercício. Tem vontade de fumar, vai caminhar um pouquinho. Aumentou a vontade de fumar, caminha um pouco mais. Pode ser bicicleta? Bicicleta, o que for, bicicleta, patins... Bicicleta, porque bicicleta tem uma reportagem agora, Valéria Almeida... Então, bicicleta, ótimo. Bicicleta. Pronto, então vamos ver se funciona. Não. Valéria Almeida fez esse teste, fez essa proposta para uma moça pedalar durante um mês, ir para o trabalho durante um mês de bicicleta. E ela aceitou a proposta. Vamos ver o que aconteceu. Funcionou? Deu certo? Mostra pra gente, Valéria. A bicicleta é uma companheira de lazer antiga, né? Agora, nos últimos tempos, ela tem se transformado no principal meio de transporte para muita gente, inclusive para quem vive em grandes centros urbanos. A Juliana adotou a bicicleta para a vida. Depois de ser desafiada pela ONG Bike Anjo, que ensina e acompanha ciclistas que precisam daquela forcinha para começar. O desafio inicial foi pedalar até o trabalho por um mês e voltar pedalando, claro. Esse desafio foi mais ou menos uma possibilidade, vai me motivar a fazer um exercício, a começar a olhar um pouco mais para mim, cuidar melhor da minha saúde. Enche o peito de ar, não soprando, máximo! Antes de começar o desafio, ela fez exames de sangue e cardiovasculares. A primeira impressão gerou o que podemos chamar de amor à primeira pedalada. E eu fiquei chocada que eu já cheguei, já tô aqui, é só atravessar a rua, tô na empresa, cara. Ela descobriu que levava menos tempo indo de bike do que no transporte público. Cheguemos! Já no primeiro dia já foi bem legal, porque ela conseguiu chegar inteira no trabalho, ela achava que não conseguiria, porque ela estava muito tempo parada, acima do peso. Vamos apostar a corrida? Acho que eu ganho, hein? Eu ganhei em tempo e em qualidade de vida. São 26 quilômetros por dia entre ida e volta. Eu fiz o exame e eu tive uma melhora tão grande que até a médica se assustou, sabe? Foi muito legal. Ela ganhou um rendimento
condicionamento físico e sentiu a melhora até no humor. O povo lá no meu trabalho até brinca, ele fala, é uma Juliana quando vem de bike e outra Juliana quando vem sem bike. Porque a de bike já chega animada, já chega super bem-humorada, motivada, descansada. É bem verdade que o caminho da Juliana tem uma grande vantagem. Quase 99% do meu caminho eu faço na ciclovia, o que facilita muito, porque eu me sinto muito mais segura e motivada a continuar pedalando. Para quem não tem toda essa estrutura, fica a dica de um bike anjo experiente. Faz uma pedalada defensiva, você está numa velocidade menor, você consegue olhar tudo à sua volta, você consegue prestar atenção no pedestre que vai atravessar sem olhar, prestar atenção no carro que está fazendo uma barbeiragem na sua frente. Com atenção e segurança, o caminho fica divertido e a vida mais saudável. Força! Muito bacana, a revolução virá pelas duas rodas, a proposta dos Bike Angels, e que ela se multiplique aí pelo mundo, né, doutor Calil? Sem dúvida. Tem uma pergunta aí de uma moça, uma telespectadora, Tatiane. Ela está dizendo que fuma somente aos finais de semana. Corre o mesmo risco de quem fuma todos os dias? Bom, doutor Calil... Veja... se fuma só fim de semana, pra quê? Pra quê? Só pra dizer que fuma fim de semana, né, Tatiane, né? Tatiane. Então, por favor, Tatiane, pare de fumar, não adianta nada isso. Claro que aumenta. Você tem contato com a nicotina, você vai aumentar o risco sim, né? E depois não vai ficar só no fim de semana, vai passar por um pouquinho durante a semana. Então, sugestão, faça exercício no fim de semana, você tem mais tempo. Mas eu tenho uma boa notícia pra ela, tá mais fácil pra ela parar de fumar, então. Mas claro, pra quê?